Voltando aí, vamos continuar falando sobre dons e ministérios. Nós estamos falando então sobre agora a importância e o valor dos dons. Nós vimos então o que são os dons, nós vimos a procedência dos dons, nós vimos a diversidade dos dons, porque eles são diversos, porque eles têm, objetivos de Deus diferentes dentro do corpo de Cristo no mundo inteiro, né? E nós vamos ver agora a importância e valor dos dons que estão aqui em 1 Coríntios capítulo 12, nós vamos ler também alguns versículos. Olha só, no versículo 12 diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem-se um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, escravos, livres, todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não sou mão? Não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho? Não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se o corpo fosse olho, todo o corpo, onde estaria o restante do corpo? Onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça dizer aos pés, não preciso de você. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são mais necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, estes damos às vezes maior honra, né? Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Está falando aqui de importância e do valor de cada um dos dons. Assim como no corpo tem vários membros, e um membro não pode dizer eu sou melhor que o outro, eu sou o único que é necessário aqui, não é. Todos os membros são necessários, todos os membros são importantes, assim também como todos os dons que Deus dá são importantes. Veio dele para propósitos específicos e nós temos que dar a devida importância aos dons que Deus deu a cada um. Tanto os nossos, não sentir mal, o dom do outro é melhor, e nem achar também que o dom do outro é pior. Eu canto, então eu sou melhor. Deus me chamou para ser pastor, então o meu dom é melhor, é maior que o do outro. Ninguém pode se sentir maior do que o do outro. O único que é maior aqui é a cabeça, que é Cristo. O resto é tudo corpo, obedece à cabeça, cumpre os objetivos da cabeça. Então está falando da importância. Nós não podemos menosprezar nenhum dos dons que Deus nos dá e nem que Deus dá ao nosso irmão, aos nossos irmãos. Nós precisamos entender a importância. E aqui nesses textos nós vemos Paulo preocupado, porque a igreja de Corinto era uma igreja muito abundante em dons. Os irmãos tinham muitos dons, eles conheciam os dons e tinham muitos dons, mas muitos estavam se vangloriando, achando que eram superiores aos outros, porque tinham um dom que ele considerava superior ao do outro. Mas isso não é cristão. Jesus nunca separou as pessoas por causa de dons, por causa de habilidade, até porque ninguém pode se gloriar porque ninguém tem dom, porque é bonitinho, porque conquistou, é porque Cristo conquistou. Tudo que nós temos, nós recebemos. Paulo vai dizer isso. O que vocês estão se gloriando? Tudo que vocês têm foi recebido. Vocês receberam de Deus. É graça. Vocês não podem se achar melhores que os outros porque tem um dom, porque tem um ministério. Meu ministério é maior do que o ministério do outro. Nenhum é maior do que o outro. O missionário não é maior do que o pastor não é maior que o missionário em valor e importância. Cada um tem seu lugar dentro do corpo de Cristo, que nós precisamos dar importância, nós precisamos ser diligentes com os dons e ministérios que Deus nos dá, e nós precisamos também não menosprezar o que Deus dá ao outro, e nem a nós mesmos, ok? Então isso tem que ficar claro. Os dons, eles são diversos, e eles são todos igualmente importantes. Principal, quem vai receber toda a glória, quem vai guiar todos os dons, todo o corpo, todos os membros, é o mesmo Espírito, é Cristo, é o nosso Deus, e a Ele, somente a Ele tem que ser dada toda a glória e toda a honra. Amém? Nós não podemos desmerecer aquilo que Ele considerou importante. E quarto, agora é o quinto, a unidade dos dons. Aqui no texto que nós lemos já vai falar sobre isso, mas o objetivo de Deus, mesmo com a diversidade, é a unidade. Parece contraditório, mas não é. Deus deu diversidade para a unidade. O que significa isso? Significa que tudo que é diferente se complementa, se junta. A Bíblia diz que o corpo ele é junto com juntas e medulas. Para que o corpo inteiro funcione, cada parte precisa ser
primeiro, valorizada, ter importância, cuidada e está em exercício. Cada parte do corpo é importante. Se uma pessoa deixa de fazer aquilo que Deus lhe deu como dom para poder servir no corpo de Cristo, se a pessoa deixa de fazer o seu papel, a sua função, vai pesar sobre o outro. Então, é importante que todo o corpo trabalhe em conjunto, em unidade, sabendo, primeiro, que nós servimos a cabeça que é Cristo, que é o mesmo Espírito. Segundo, que os dons são diversos, são diferentes mesmo, que Deus nos deu diferente para complementarmos um ao outro. É complementar, nós não estamos para concorrer um com os outros, nós estamos para complementar um ao outro. Então, a unidade dos dons, apesar de serem diferentes, são todos importantes e valiosos, porque veio de Deus que é todo-poderoso, ele deu importância e vem com o objetivo de um, junto com o outro, cumprir um propósito maior, que é o de Deus, que é fazer a vontade de Deus, que é estender o reino de Deus na terra, que é cumprir os propósitos da cabeça, que é Jesus Cristo. Então, nós precisamos trabalhar em unidade. Nenhuma igreja, nenhum ministério que não trabalhe em unidade, pessoas que querem trabalhar por si próprios, menosprezando o outro, querendo dividir, eu não preciso dessa mão, não preciso desse pé, vão ter problemas, prejuízos e não vão cumprir o seu propósito. Então nós precisamos trabalhar em unidade, ter uma visão de unidade. Jesus, quando ora lá em João, no capítulo 17 de João, nós vemos a oração intercessória e ele ora, a principal oração de Jesus é: Senhor, faz deles um, assim como nós somos um. Porque sem unidade nós não vamos prevalecer. A Bíblia diz que uma casa dividida entre si não subsiste. A palavra de Deus diz que um reino dividido, ele não subsiste. Nem uma família, nem um ministério, nem uma igreja. Nós precisamos trabalhar em unidade, entendendo, valorizando cada um, os próprios dons e os dons dos outros e sabendo que somos complementares uns aos outros. Amém? Deus nos deu diferentes dons para complementar um ao outro, para ajudar um ao outro, para que o corpo de Cristo trabalhe com saúde, saudavelmente. Um corpo que não trabalha saudável é como só alguns membros trabalham, não todos. Então Deus deu diversidade porque tem diversidade também de papéis, de funções. Cada um cumprindo sua função, o corpo trabalha com saúde, saudável. Então, unidade. Unidade, a unidade de um corpo mostra a sua saúde, onde todos os membros estão trabalhando em sintonia, harmonizados, e onde eles estão trabalhando, cada um dentro do seu papel, dentro da sua função, junto. Estão trabalhando, cooperando um com o outro, complementando um ao outro. E isso faz com que o corpo trabalhe com eficiência, com eficácia e com saúde. Amém? E por último, o propósito dos dons, que nós vamos ler lá em Efésios, capítulo 4, do versículo 7 até o versículo 16, mas nós não vamos ler tudo. No versículo 11 diz assim: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, Jesus Cristo, à perfeita varonilidade ou à maturidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pulando lá, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento ou crescimento para edificação de si mesmo em amor, desse corpo que é um só. Ou seja, qual é o objetivo principal dos dons? É a edificação do corpo de Cristo. É o corpo de Cristo está bem, está saudável, está trabalhando. Então, os nossos dons, eles vão ter objetivos internos e externos. Os objetivos internos é que os dons que Deus nos dá é para a edificação desse corpo de Cristo.
É para o aumento tanto interno como o aumento externo, ou seja, acrescentando pessoas de fora para dentro. E o aumento interno é o quê? Que esse corpo se edifique, se proteja, se guarde, coopere um com o outro, ajude quem está fraco. Aquele que é forte ajuda quem está fraco. Aquele que tem um dom, né, de sabedoria, de conhecimento, vai ajudar com o seu dom aquele irmão que está faltando conhecimento e sabedoria. Aquele irmão que tem dom de cura vai ajudar orando pelo irmão que está enfermo. Deus quer que nós usemos nossos dons para a edificação do corpo internamente, para que o corpo esteja saudável, para que o corpo cresça com saúde e ele possa ser eficiente no propósito de Deus na terra, e tem o propósito externo, que é de servir para que o nome de Jesus seja conhecido no mundo. Então os dons não são só para fora e não são só para dentro. Não é só para ser usado dentro da igreja, porque muitos hoje usam só dentro da igreja. Meu dom é para cantar aqui dentro, é só para louvar, é só para me edificar e edificar só aqui minha igreja, minha família, e fica só dentro. E muitos às vezes não edificam dentro, não pensam no bem da igreja, não trabalham em conjunto com a igreja, não pensam na saúde do corpo de Cristo, e a quer fazer só fora. Eu só vou evangelizar, só vou fazer trabalho fora, mas a minha vida eu não preciso trabalhar na igreja. Todos nós estamos ligados ao corpo de Cristo. Então nós precisamos nos preocupar uns com os outros, nós precisamos estar congregando numa igreja, nós precisamos estar servindo a Cristo dentro do corpo. Onde nós estivermos, nós temos que trabalhar para que a unidade do corpo permaneça. Nunca ser alguém que vai dividir o corpo, que vai falar mal dos irmãos, que vai destruir os dons uns dos outros, que vai desanimar os outros, que vai ter inveja e ciúme e concorrer com o outro, porque não é para isso que Deus nos deu dons, para saber que um é bonito, o outro não é, um é melhor do que o outro. Deus nos deu para complemento um do outro, e nós também precisamos trabalhar para que o corpo de Cristo aumente, cresça, para que as pessoas que estão lá fora, que ainda não fazem parte desse corpo, por meio do nosso funcionamento saudável, por meio do nosso amor, por meio do nosso serviço aqui, as pessoas lá de fora possam conhecer a Cristo. Por isso que Jesus, antes de subir ao céu, falou com os discípulos que é para fazer o quê? Pregar o evangelho. Ir por todo o mundo, anunciar Cristo, ensinar, fazer discípulos de todas as nações. Então nós precisamos cumprir o objetivo dos dons. Deus não te deu dom para você se vangloriar, Deus não te deu dom para você só usar para você mesmo. Deus te deu dons com objetivos específicos de edificar o corpo de Cristo, tanto internamente como externamente, trazendo para o corpo aqueles que ainda não estão, trazendo para o reino de Deus aqueles que ainda estão fora. Esse é o objetivo dos nossos dons. A Bíblia diz lá em Atos, né? Atos 1:8 diz o quê? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês então, para que vocês sejam minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Então o objetivo de Deus é claro com os dons. Ele nos deu o Espírito Santo, e a Bíblia diz que o Espírito Santo veio e trouxe dons. Pessoas começaram a falar em línguas, profetizar, dons de cura, todos os dons e ministérios que Deus nos dá por meio do seu Espírito é com um fundamento no amor, e é com uma finalidade comum, que é de quê? De edificação desse corpo, para glorificar a cabeça que é Cristo e para estender esse corpo, esse reino de Deus até os confins da terra, glorificando e proclamando esse Jesus, levando esse amor de Deus para todas as nações. Que Deus te abençoe, espero que você tenha sido abençoado com essa palavra. É simples, mas é simples a palavra de Deus. Que você hoje entenda que Deus te deu dons. Você nasceu dentro do corpo, você tem dons. Que você descubra seus dons, junto com seus pastores, orando, lendo a Bíblia. Você descubra suas habilidades dadas pelo Espírito Santo, tanto as naturais como as espirituais, as sobrenaturais dadas pelo Espírito Santo, para servir no reino de Cristo, para ser luz nesse mundo, e para que você também edifique o corpo, a igreja, e também edifique
levando essa luz para fora das quatro paredes, amém? Que Deus te abençoe e estamos felizes de estar de volta. Que Deus abençoe sua vida, abençoe o Leandro, abençoe todos vocês que estão firmes. Fique firme até o fim, já está chegando ao final, nós vamos ter nossa formatura, cada um vai ganhar sua Bíblia, como foi na outra turma, e nós vamos continuar e ser missionários nesse mundo grande. Deus tem uma obra grande para a sua vida. Fique com Deus, que Deus te abençoe.